Vamos! Oi, aqui é a Mel da Dança de Plutão. Hoje a gente começa as gravações com o terceiro Astroflix, um especial de filmes e séries, que eu faço uma relação dos personagens com os planetas, como se a gente estivesse conversando dentro de um mapa astral. Aqui eu vou falar sobre o terceiro filme, então já tem 2 filmes disponíveis dessa playlist especial. E hoje eu vou falar Frozen. Como todos os filmes e todas as séries desse especial, não tem spoiler. Não tem spoiler de Django Prada, nem de Harry Potter, nem de Frozen. É justamente filmes e séries que já saíram há muito tempo. Então todo mundo teve o tempo de assistir, de reassistir. Então se você não assistiu Frozen, ou se você assistiu há muito tempo, você pode ir lá, dar uma olhadinha antes. É um filme rápido, super leve. Então eu vou fazer o que eu fiz nos outros vídeos, trazer uma sinopse muito rápida, fazer uma conexão com os planetas e explicar sobre aspectos, que são conversas que os planetas estabelecem entre eles dentro de um mapa astral. Que são muitas possibilidades e nós mesmos vivemos várias possibilidades no nosso próprio mapa astral. Então vamos lá. Como eu falei nos vídeos anteriores, alguns personagens podem repetir os planetas, mas no mapa astral isso não acontece. A gente não tem 2 sóis, 2 luas, 2 Vênus. O que acontece é que às vezes os personagens eles entram numa mecânica ou têm um desenvolvimento muito parecido com os planetas que eu estou fazendo, né, um paralelo, mas no mapa astral isso não acontece. A Anna e a Elsa, eu coloquei as duas como Sol. Ou se a gente tivesse que estritamente colocar um para cada, a Anna pode ser o Sol e a Elsa pode ser o meio do céu, mas o meio do céu não é um planeta, é um lugar, é um ponto do mapa, uma estação, assim, vamos dizer assim, tipo é um pontinho ali, assim, vai. Então vamos por personagem. A Anna eu coloquei como Sol ou o meio do céu e Vênus. Isso, eu tô confundindo. De novo. A Anna eu coloquei como Sol e Vênus. O Sol, tanto ela quanto a Elsa, porque elas estão traçando seus caminhos de desenvolvimento. Por isso que a gente também pode falar um pouquinho do meio do céu, porque é um ponto que a gente desenvolve um pouco na posteridade, de 35, 40, 50 anos, dependendo do mapa, que a gente vai entender o que é o meio do céu. Pode ser o Sol, porque o Sol é um ponto de desenvolvimento ao longo da vida, a gente vai entender esse ponto ao longo da vida, as energias solares, o que é aquele signo, como que a gente se desenvolve, como a gente desenvolve as características mais fortes em nós, dentro do Sol, a essência mesmo, é ao longo da vida. Então a gente tem um processo de individuação, que é um conceito junguiano, das duas, apesar de serem muito coladas, a gente vê também que é uma relação muito simbiótica, irmãs muito conectadas depois de muito tempo afastadas, mas elas têm os processos individuais de crescer, de uma deseja casar, a outra ter que cuidar de um reino, né? Muita coisa assim, né? Mas a Anna, eu relaciono com Vênus porque ela é quem faz as pontes de relação. É com ela que a gente começa a falar de casamento prematuro, porque ela conhece um príncipe já que casa no primeiro dia. É com ela que a gente fala de casamento nessa história, porque ela sim acaba namorando o Hans. O Hans não, o Christopher. Olha, eu tô doidona já. Ela namora o Christopher. Então a gente fala de relação mesmo com Vênus. As duas são mulheres muito bonitas e muito fortes, então a gente sim pode associar também a Elsa a Vênus. Ela é muito ansiosa pelo mundo, assim, né? Então é uma Vênus muito... É interessante porque as duas são personagens que são femininos, mas eu já fiz um mapa também de quando foi lançado o filme. E tava tendo uma conjunção de Plutão-Vênus na época. Isso quer dizer que a gente estava um momento de quebra de padrões e de poderes em relação ao feminino.
E esse filme fez muito sucesso e ele ficou muitos anos fazendo muito sucesso nas meninas muito novas. Ficar loucas de ficar vendo e cantando e comprar roupa e comprar boneca, porque é um empoderamento feminino que a gente não tinha visto nesse formato até então nas produções da Disney. A gente vai ter um formato assim, um pouco menos de princesa que fica demandando demais o príncipe só no final dos anos 90, quando eles lançam o desenho da Pocahontas e assim, uma deturpação absurda da história original para se encaixar dentro do que a Disney entende que é um padrão Disney. E aí só né, no meio, acho que eu não lembro exatamente quando que lançou o primeiro Frozen, mas até então a gente vai tendo algumas escapadelas, algumas princesas um pouco mais independentes. E então Frozen com duas irmãs, que o foco não é arranjar um príncipe, que o foco não é casar, foi um boom, assim, uma mudança muito assim, né? Questionar o poder que já não faz mais sentido há muito tempo e transformar isso até pelo emocional, porque o desenho pega a gente pelo emocional, as animações nos atravessam pelo viés emocional. Plutão fez muito isso, né? A Ana é uma Vênus que se coloca muito, né, pode ser uma Vênus sagitariana, porque gosta da viagem, gosta da aventura, gosta de brincar, de fazer piada, então tem uma leveza também. Por isso que eu acho que ela é um planeta muito mais pessoal do que Júpiter e Saturno, por exemplo. É muito leve, é muito do cotidiano. E ela consegue lidar um pouco melhor com as relações do que a irmã. Porque a Elsa, por conta dos poderes, ficou muitos anos retraída. Quando chegar na Elsa, eu vou desenrolar mais. Mas a Ana ficou afastada da irmã, mas não necessariamente de todos os outros palacianos, dos pais e tal. Então, o RH da relação é a Ana, por isso que eu coloco talvez um pouquinho Mercúrio, mas muito mais Vênus. Até também pelo cuidado, pelo cuidar do outro, por querer acolher, ela é muito acolhedora, uma irmã muito acolhedora. Mas tem pequenos aspectos de Marte nas duas também, porque elas se colocam ali, né, principalmente a Ana, ela se coloca para ir salvar a irmã, porque ela é a responsável, então ela tem que resolver a situação. E a Elsa também por assumir um lugar de... Isso é muito mais Saturno do que Marte, né? Mas é uma rainha, né? A Ana é uma princesa e a Elsa é uma rainha. Então, tem algumas diferenças, algumas nuances aqui. A Elsa, como eu falei, ela pode ser tanto o Sol como o meio do céu, Saturno e Plutão. Plutão eu já falei porque tem a gente começa a questionar muito assim com essas animações um pouco mais recentes, os poderes que estão perdendo seu sentido, a gente já está vendo eles sendo decompostos e tal, mas Plutão também porque a gente sai de uma lógica de ter que ter uma figura masculina para que o reino aconteça. Ela reina, claro, assessorada, tem uma galera do lado dela, mas ela é a única figura que se coloca como rainha em nenhum momento da história, nem do 1, nem do 2, a gente vê uma perspectiva de que ela vai se relacionar com alguém. Isso dá brecha para muita coisa, tanto para suposições idiotas quanto suposições interessantes. E principalmente no 2, que a gente já tem uma camada da espiritualidade um pouco presente demais, assim. Muito mais do que o primeiro filme, a camada da espiritualidade, a camada da natureza estão muito mais presentes. Quase como se a Elsa não fosse um ser humano. Claro, também, né? Também dá uma brecha para ele, enfim, várias possibilidades. Mas Saturno, gelo total, gelo, Saturno, frio, seco, né? Tudo que Saturno toca, ele congela, ele esfria, ele seca. Os signos regidos por Saturno tendem a ser tidos como frios, como secos. Capricórnio e Aquário. Libra exalta Saturno, então a gente pode falar da beleza na melancolia com Libra.
A Elsa cresce com restrição, então assim que acontece o acidente, né, com que elas estão brincando, e aí acontece o acidente e a Elsa acaba machucando a Anna. A partir desse momento ela cresce com restrição, ela tem que esconder as mãos, ela tem que sufocar ao máximo, repreender ao máximo esse poder, que ninguém saiba, né? A música, assim, né? Tipo, todas as músicas são muito icônicas, mas principalmente essa. Não sentir, não deixar ver, é toda essa parada de repressão absurda. Saturno é uma repressão social, é o olhar social que nos repreende. Tem o próprio processo de individuação também, ela vai se desenrolando, entendendo que ela tem esse poder, é uma personagem que se empodera a cada obstáculo. Esses processos de crescimento na história da Elsa. Então, o primeiro tem para ele se entender como rainha, o segundo com talvez um espírito da natureza, assim, são brisas totalmente diferentes, assim. Mas no 2 também tem uma questão da ancestralidade, do passado. Ela tem que se conectar com a ancestralidade para resolver o BO do segundo, que é um canal de água lá que tá sobrecarregado, enfim. Ela tem que resolver um bagulho de gelo, que tem a ver com memória. Água, memória, mas o bagulho tá seco, né? Tá congelado. Desde o primeiro filme a gente fala de descongelar as emoções, descongelar o afeto, né? Então o Saturno lá dá uma esfriada, mas a Vênus vem, né? Tipo, dá aquela descongelada. Depois de Plutão vem Vênus também, né? A história da Perséfone, que tem que vir e voltar do Hades a cada 6 meses, e quando ela volta pra Terra é quando tem primavera. Pouco essa brincadeira de voltar para as memórias, descongelar as emoções. É muito esse jogo Saturno, Vênus, Plutão, assim. Muita coisa. Os próximos. O Hans aparece no primeiro filme, ele é um príncipe lá perto da onde acontece a história do norte da Europa. E ele é um príncipe lá de perto, e aí ele acidentalmente tem interesse pela princesa, e aí a gente descobre que ele é um interesseiro que só quer ser rei, acabou, assim, né? Mas é o mais comum lá naquela época, se casavam por interesse, né? Vamos unir os reinos e acabou. Ele eu coloquei como Mercúrio, eu tive muita dificuldade, na verdade, de colocar um planeta pra ele, mas eu coloquei Mercúrio, porque Mercúrio fala do interesseiro, fala de quem tem lábia, fala do mentiroso, fala do comerciante, principalmente na fala que vende, vender seu peixe, isso é mercurial. E ele faz de tudo pra conquistar ela, pra ter o poder ali, assim, até quando ela já coloca ele como, quando a Anna vai buscar a Elsa, ela fala, ó, você cuida das coisas aqui. Ele fala, não, tranquilo. E quando ele tá cuidando das pessoas, ele também mantém esse papel. Pode ser um pouco associado à lua, mas as luas também de água, porque elas se moldam muito em relação ao ambiente. Podem ter algumas táticas de manipulação, mas eu coloquei muito como Mercúrio porque ele é muito rápido. Quando ele descobre que a Ana precisa de um movimento de amor verdadeiro para que o coração dela não congele, na hora ele fala, não, mano, deixa quieto, você não é aí pra você. Isso é uma frieza racional. Vamos dizer assim, não é só uma frieza emocional. Ele tem um objetivo muito concreto, pode ser até associado a Marte nesse sentido, né? Um Marte muito de terra, que ele tem um objetivo e nada passa na frente, assim. E ele pensa muito bem nos próximos passos, conquista as pessoas ao redor dele, mas ele tem a galera dele ajudando. O Olaf foi muito interessante de pensar. Também coloquei como Mercúrio, mas coloquei como Júpiter. Mercúrio porque ele fala muito, sempre, né? Ele é muito inteligente, a gente vê um pouco isso no 2 mais. Porque ele pesquisa, né? Toda a brisa da memória na água é porque ele pesquisou, a gente não sabe aonde. Porque o
o Olaf é um boneco de neve. Ele sabe falar por magia e ele sabe ler por magia. A gente não sabe se ele lê por magia, se ele tinha um celular e depois pesquisou no Google. A gente sabe que ele pesquisou que na água tem memória. É isso. Fala muito, ele é muito rápido também, faz muita brincadeira, muita piada. Ele é muito leve. Só que eu coloquei Júpiter porque Júpiter é o nosso ponto de sorte no céu. E desde que ele aparece, é como se ele estivesse realmente protegendo a história. O segundo, isso fica muito claro, porque ele é quase que um ponto de referência. É que é muito longo, né, ficar fazendo resumo, mas ele vira um ponto de referência entre as irmãs para saber que tá tudo bem. E ele se desintegra e ele vai para outro lugar, assim. Então, é realmente como se fosse uma bênção espiritual. A gente está falando muito da espiritualidade em dois, então é como se fosse realmente uma conexão de irmãs, né? Que é uma conexão muito específica, mas é realmente um ponto de sorte. O Olaf é um ponto de sorte para eles. Ele traz a sabedoria da natureza, porque ele vem da natureza. Ele é muito otimista, ele é muito imaginativo, ele acha, né, que ele é apaixonado para descobrir o verão, o que é o verão, o calor do verão. Ele não tem muito a noção física, química do rolê, né? Ele só vê as imagens bonitas do que é o verão, ele quer super descobrir, tem essa curiosidade, isso é muito sagitariano, muito peixes, porque é um mundo ideal, muito bonito. Ele só resiste ao verão porque a Elsa faz uma nevasca pra ele, sabe? Uma nuvenzinha que neva só pra ele. E Júpiter rege Sagitário e Peixes. Então é como se realmente ele fosse... Ele é o ponto cômico junto com Sven, que é o Alce. E então ele dá essa quebra na seriedade, né, do crescimento das irmãs. O Christopher é Marte, mas é um Marte interessante, né? Porque a gente tem duas personagens femininas muito presentes, muito independentes, vão resolver o rolê sozinhas. Ele é um Marte ele fica ajudando mais, assim, né? Porque ele é um ponto de desejo, né? Assim, depois a Ana se interessa por ele, então é um ponto de desejo. O Marte fala dos nossos desejos, como a gente vai atrás das coisas. Ele é meio rude, ele é meio brucutu, ele não sabe, né, se relacionar de uma maneira assim. Ele tem dificuldade de lidar com, em um primeiro momento, com o sentimento que ele tem pela Ana. Só que eu vejo Marte porque ele tem, né, essa coragem, essa força para ir atrás da Elsa com a Ana, vai resgatar no castelo, a música que não sai da cabeça. Mas ele também tem depois que ele saca que ele tá apaixonado, ele vai atrás da Ana, assim que assim, ela tá petrificada já, virando gelo, ele vai atrás dela, porque ainda todo mundo acha que o remédio para a doença dela, né, para o segundo ataque da Elsa, é o beijo do amor verdadeiro e tal, ainda todo mundo tá achando que é isso. E ele vai atrás dela. E o Marge tem esse impulso da ida para resolver as coisas, para conquistar, para ir atrás e tudo mais. Mas é um Marge que realmente ele não é central, né? É uma figura masculina que não fica, não tira o brilho e a vitalidade, não tira o brilho e a vitalidade das personagens centrais. Aspectos entre os personagens. Eu sinto que às vezes as irmãs estão conjuntas, né, uma do ladinho da outra, às vezes elas estão em sextil, porque a conversa delas sempre fluiu muito bem. Talvez da criança, da juventude, até serem jovens adultas, pode ter tido o que a gente chama de falta de aspecto, né? Tipo, os planetas não se conversavam. Ela estava num lugar, a irmã estava no outro. Apesar da Ana desejar muito voltar, a Elsa uma repulsa com qualquer convivência. Então era muito difícil. Às vezes a gente tem planetas no mapa que não fazem aspecto com ninguém, não conversam com ninguém.
A oposição poderia ser entre a Elsa, né, e a própria Anna, com o Hans no primeiro filme. E no segundo filme, é um pouco difícil de falar isso, mas com as próprias forças da natureza, porque a oposição são duas forças que se puxam um cabo de guerra. Então, qual é o problema que a gente vai solucionar? O que está se opondo nessa trama, nessa narrativa? Está se opondo no primeiro, né, a Elsa se tornar a rainha e cuidar de Arendelle, e o Hans tomar o poder. Então, isso aqui é a oposição central da narrativa. O segundo fica um pouco dúbio, né? Mas a oposição é entre eles manterem lá, né? Tipo, Arendelle também. Tipo, Arendelle sempre tá em possibilidade de catástrofe, assim. Tipo, ela tá num lugar nem um pouco estratégico. O desequilíbrio que foi feito com os elementos da natureza por pessoas da ancestralidade da própria Arendelle. Essa é a oposição, essa é a narrativa principal, o problema para se resolver. Puxa para um lado, puxa para o outro. O ajuste pode ser do Christopher com a Anna, porque eles não se davam exatamente bem no começo. Cada um tinha uma forma de ver o mundo, de resolver as coisas. E a Anna sempre foi muito impositiva em relação ao Christopher. E ele sempre foi muito brucutu, né? Muito grosseiro, né? O Olaf tem que insistir com todo mundo, porque ele é muito fácil, ele brinca com todo mundo, conversa com todo mundo, né? Essa leveza que ele tem, dá um insistiu, é muito fácil lidar com o Olaf. Talvez no segundo fique um pouco mais claro de entender Trígono, porque a Elsa, ela resolve uma boa parte do problema sozinha, mas tem uma hora que ela precisa da ajuda dos militares, né? Dos guardas. Então, junto com o Olaf, eles têm que... o Olaf sendo um ponto de sorte, ele vai ajudar. Mas ela tem que fazer um movimento enorme, né? De entender o que aconteceu nessas memórias, resolver essas memórias, descobrir qual é o problema que está lá no rio, né? Na corrente do rio. E aí ela tem que avisar os militares que estão lá no outro lado. Aí a Anna vem tipo assim, vem todo mundo. Isso é um trígono, né? Você tem uma facilidade para que aconteça, assim, meio que tá todo mundo no seu lugar ali, pronto. Você tem que fazer, né? Então, assim, todo mundo tem que fazer alguma coisa para aquilo acontecer. E acontecer de uma maneira positiva, porque às vezes um trígono poderia também acontecer de uma maneira negativa, mas é um aspecto positivo. Então, no segundo fica muito mais fácil de entender isso, porque eles têm a facilidade, mas eles têm que botar a mão na massa. O primeiro é um pouco... o problema não é esse, né? O foco do primeiro não é tanto esse. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente ainda tem mais 2 para finalizar essa série. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe com os amigos. Até a próxima.